Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que está num momento de mercado muito interessante para a gente executar. São estratégias com opções, né? Se você viu o último vídeo aqui desse canal, eu falei sobre 3 estratégias que estão muito interessantes de você começar a abrir o olho e talvez executá-las em algum momento, por causa do nosso cenário macroeconômico, né, de juros altos, né, esse cenário que a gente está vivendo agora. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card se você quiser ver, e a minha ideia para o vídeo de hoje é pegar uma daquelas estratégias e entrar em mais detalhes nela aqui, te explicar como que é a montagem, o funcionamento dessa estratégia. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo aqui comigo, e principalmente se você der um like nesse vídeo agora, você vai sair daqui com conhecimento que talvez você não tivesse e vai sair com uma estratégia a mais na manga aí para você extrair mais prêmios do mercado de opções, né? Que é o nosso objetivo aqui. Meu objetivo aqui da Eagle, né? Como o nome já sugere, é ajudar vocês a ter uma vida um pouco mais livre e isso passa pelas finanças. Então eu falo um pouquinho aqui sobre os prêmios de opções. Então essa estratégia vai com certeza ser uma ferramenta interessante para você poder extrair mais prêmios desse mercado. Bom, vocês vão estranhar o fundo do vídeo aqui, quem me acompanha há mais tempo, né? Não é o meu quarto aqui, eu estou no Airbnb hoje em Porto, em Portugal, então esse fundo está diferente, talvez vocês estranhem um pouco o áudio, o vídeo, né, porque eu não trouxe todos os meus equipamentos lá do Brasil, mas eu vou continuar produzindo conteúdos para vocês aqui, né, então só não estranhem as diferenças que podem acontecer nesses próximos vídeos, porque eu vou passar uma temporada aqui e talvez saia um pouquinho diferente, tá bom? Tenho certeza que isso não é problema, porque o conteúdo vai continuar sendo muito, muito bom. Beleza? Então vamos direto ao assunto, né? A estratégia que eu quero falar aqui hoje é a trava diagonal. Tá? É uma estratégia que não é bastante falada, mas que está num momento interessante macroeconômico da gente começar a pensar nela, né? Se você vai se lembrar lá do último vídeo que eu gravei, a gente está num momento macroeconômico em que os juros estão bem altos, tá? E isso penaliza muito o preço das opções longas, das puts longas, né? E das calls longas faz aumentar, né? Então as puts longas ficam mais baratas e isso pode abrir algumas oportunidades para a gente tentar montar algumas estruturas que comprem essas puts longas e financiem elas com a venda de valor extrínseco de curto prazo, como são, por exemplo, as puts curtas ATM. E a ideia da trava diagonal é exatamente aproveitar isso. Então, nós vamos comprar uma put bem ITM longa, ou seja, uma put que está bem abaixo do valor intrínseco dela e vamos tentar financiar essa compra com a venda de puts curtas ATM, aquela put bem gordona, cheia de valor extrínseco. Eu vou entrar aqui na minha tela com vocês para tentar detalhar um pouco melhor essa estrutura, como é que vocês podem fazer, né, montar essa estrutura, falar um pouquinho também sobre o que pode acontecer em cada cenário de mercado, dependendo do que a ação vai fazer, né, do movimento de preços da ação. Mês passado eu fiz essa estrutura para alguns clientes e também montei um pouquinho na minha carteira pessoal. Felizmente deu muito certo, a ação subiu e todo mundo ganhou dinheiro, foi muito bom, então resolvi trazê-las aqui para vocês. Bom, então vamos mergulhar aqui na minha tela para a gente poder entender como é que essa estrutura funciona, né? A montagem da estrutura é bem simples. Você basicamente vai fazer aqui uma compra de put ITM, né? Eu vou até colocar aqui DITM. DITM significa Deep in the Money, ou seja, aquela put que está profundamente dentro do dinheiro, né? Deixa eu escrever de novo para ver se vai mais maior essa letra aqui, né? Então você vai comprar uma put DITM, Deep in the Money, ou seja, comprar uma put que está bem dentro do dinheiro. Por que você vai fazer isso? Comprar uma put DITM. Bom, porque essas puts geralmente valem menos do que o valor intrínseco dessa put, né? Então, esses juros altos fazem com que mais e mais puts longas valham menos do que o seu valor intrínseco, né? E se essa put vale menos do que o valor intrínseco, você está a favor do tempo, né? Ou seja, você tem theta decay. O que isso quer dizer? Que se a ação ficar no mesmo patamar durante todo esse tempo, a tendência dessa put é ganhar valor, tá bom? Ou seja, à medida que o tempo passa, o tempo está a teu favor, né? A put vai ficando mais cara
e como você comprou ela, se só o tempo passar e o preço da ação não mudar, isso quer dizer que você vai ganhar dinheiro, né? Porque essa put vai se valorizar, tá bom? Então, nossa ideia é exatamente comprar essa put DTM. Bom, tudo bem, vamos comprar uma put DTM então, mas essa put, ela tem um certo preço ali, né? Como ela tá ITM, você tá pagando o valor intrínseco. Então essa put é cara. Como que eu vou financiar a compra dessa put? E aí que vem a segunda parte da estrutura, que é a venda de uma put ATM. Então, nós vamos vender uma put ATM na linha do dinheiro, tá bom? Ou seja, mais ou menos no preço de mercado, ali, com o strike dessa put no preço de mercado da ação. E por que nós vamos vender essa put ATM para poder financiar a compra da put ITM? Bom, alguns motivos, vamos lá. Então, primeiro motivo, porque essa put ela tem bastante valor extrínseco. Então, a put tem valor extrínseco. Ela não tem valor intrínseco, mas ela tem valor extrínseco. E o valor extrínseco é exatamente o que a gente quer vender, porque isso é puramente prêmio, tá? Esse é o valor que vai decair ao longo dos dias e vai entrar no nosso bolso, né? À medida que o tempo vai passando e essa put vai chegando perto do vencimento dela. Um segundo ponto também, essa put ela é de curto prazo. Isso quer dizer que como você está vendendo essa put, você está ali assumindo uma obrigação que vai expirar daqui a pouco, né? Ela é de curto prazo. Uma vez que ela expirar, você vai ficar com aquela sua put de longo prazo na carteira. Então a ideia da estrutura é basicamente essa: comprar uma put ITM que valha menos do que o valor intrínseco dela, ou pelo menos igual ao valor intrínseco, e vender uma put curta ATM, cheia de prêmio, cheia de valor extrínseco. Essa put que você vai comprar, a longa DITM, ela vai ter ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa nessa linha, tá? E a curta que você vai vender tem que ter pelo menos ali 1 mês de duração, né? 20 pregões, alguma coisa nesse sentido. E aí tem 2 formas da gente fazer essa estrutura, tá? Eu vou pegar apenas uma das formas aqui nesse vídeo. Se esse vídeo for muito bem sucedido, né, vocês comentarem bastante aqui na caixinha de comentários e pedirem a outra forma também, eu gravo um outro vídeo explicando somente a outra forma, tá? Mas as 2 formas são o seguinte: você pode vender puts na mesma quantidade que você comprou as longas, ou seja, comprou 1.000 longas, vendeu 1.000 curtas, né? Seria o jeito mais simples e fácil de fazer ali. Ou você pode vender mais curtas do que você comprou longas. Por exemplo, comprou 1.000 puts longas, vendeu 3.000 puts curtas, tá? Essas 2 formas são válidas de fazer, desde que o notional, né, a quantidade de opções que você está vendendo, seja adequado para sua carteira, não seja grande demais, tá? Você tem que conseguir assumir essas ações caso as ações caiam bastante. Esse segundo jeito, em que você vende mais puts curtas do que você compra puts longas, é uma forma mais arriscada de fazer essa estrutura, tá? Mas eu vou falar justamente dessa forma. Depois, se vocês quiserem deixarem aqui na caixinha dos comentários, pede aqui que eu faça um vídeo mostrando a outra forma, que é vendendo as mesmas quantidades. Bom, então para esse vídeo a gente vai trabalhar com o valor fictício de que a gente comprou 1.000 da longa e vendeu 3.000 da curta, tá? Então eu vou botar aqui mais 1.000 puts ITMs, tá bom? E aqui eu vou botar menos 3.000 puts ATMs, ok? Então a gente ficou dessa forma: mais 1.000 puts ITM compradas, né? Mais 1.000, menos 3.000 puts ATMs vendidas. Bom, essa seria a montagem da estrutura, tá? E a ideia é que quando você vende mais puts curtas, é que essa put longa saia de graça, né? Então, essas 3.000 puts curtas que você está vendendo, né, que você está tomando o risco, o prêmio delas vai pagar a compra dessas puts longas que você está comprando, né? Então, por isso que você está vendendo mais curtas, para você poder pagar a longa, para você não ter desembolso de dinheiro no início dessa operação. Bom, e quando você vende uma opção, se você é meu aluno, você já deve estar acostumado, né? Nasce uma linha bem aqui no strike dessa opção que você vendeu.
Então, nasceu uma linha aqui no strike dessas 3.000 puts ATM que você vendeu. E aí, algumas situações podem ocorrer. Tá? E ela é uma estrutura um pouco mais complexa, porque ela envolve a passagem do tempo, né? Então não é só o que acontece com a ação, você tem que ver isso no tempo também, os manejos, tudo isso. Então é uma estrutura um pouco mais complexa de falar. Eu vou tentar fazer ela aqui de uma forma simples para você entender, então vou falar do primeiro mês aqui, das coisas que podem acontecer no primeiro mês. Então, qual que é o cenário que pode acontecer no primeiro mês, né? Tem alguns. O primeiro cenário é o cenário em que a ação ficou aqui, ó, acima dessa linha, tá? Ou seja, ficou aqui acima do strike da sua put. O que vai acontecer nesse cenário? O que vai acontecer é que a sua put vai virar pó, né? Então essa é a primeira coisa. Vamos colocar aqui a put curta vai virar pó. Então, todo esse prêmio que você vendeu ficou no seu bolso, né? Então o que acontece? A put longa fica de graça na sua carteira, beleza? Então esse é um cenário muito bom, né? Essa put longa, ela vai desvalorizar se a ação subir muito, mas tanto faz, porque você não pagou por essa put, tá? Você comprou essa put toda com prêmios. Então qualquer valor que ela tenha lá no futuro, esse valor já é lucro para você, né? Porque a curta virou pó, então qualquer valor que ela tenha ali é um lucro, tá? Então se a ação subir, essa estrutura dá lucro já no primeiro mês e elimina o risco já no primeiro mês. Então se você conseguir fazer essa primeira put curta que você está vendendo virar pó, essa estrutura fica sem risco e ali com um lucro garantido, né? Mas para isso essa curtinha tem que virar pó. Bom, isso é o primeiro mês, mas se você tem essa longa na carteira e você não tem mais puts, né? A put virou pó, não tem mais essa obrigação que você tinha, você ganha o direito, né? De usar essa longa como perna de outra estrutura. Inclusive pode ser a trava diagonal de novo. Então a longa serve como um ativo para montar outras estruturas, ou você pode simplesmente vender essa put longa e embolsar esse prêmio, tá? Bom, pode acontecer uma segunda coisa, que é a ação ficar ali mais ou menos na mesma linha, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo ali do strike que você vendeu, e você não sabe se ela vai dar exercício exatamente, então você vai precisar fazer uma rolagem, tá? Então esse é o segundo cenário, vamos a ele. Então no segundo cenário você vai ter que fazer uma rolagem, né? Porque você não sabe se aquela put vai dar exercício ou não, você não vai esperar para ver se ela vai virar pó, para não ter que assumir as ações no dia do exercício, então você vai precisar rolar. Então nesse cenário você terá que fazer. Nesse cenário você vai ter que fazer a rolagem, beleza? A boa notícia aqui, essa rolagem você vai fazer recebendo, provavelmente vai ser uma rolagem bem gorda, porque a ação está próximo ali do strike em que você está vendido. Então essa rolagem vai gerar um grande prêmio para sua carteira, e esse prêmio já é lucro dessa estrutura, né? Afinal, você usou as primeiras puts que você vendeu para pagar essa longa, a longa já está paga, agora as rolagens você vai embolsando esse dinheiro. Então coloquei aqui, você vai ter que fazer a rolagem e cada rolagem vai gerar novos fluxos de caixa. Bom, existe uma outra alternativa que é, ao invés de você rolar embolsando mais fluxos de caixa, o que você pode fazer é rolar diminuindo a quantidade de puts vendidas para você diminuir o risco da estrutura. Tá? Então, essa é uma alternativa também. Se você rolar diminuindo o risco da estrutura, você não vai ter embolso de caixa, tá? Você vai usar esse caixa para diminuir a quantidade de puts que você fica vendido, tá? Então, você pode rolar diminuindo o risco da estrutura, mas o custo de fazer isso, né, de diminuir seu risco, vai ser não ter fluxo de caixa aquele mês, né? E aí isso é uma escolha de cada um. Se você acha que eventualmente essa put vai acabar virando pó, vale a pena você ir embolsando esse caixa todo e a put virando pó, você fica livre do risco de qualquer forma. Se você acha que tem um risco um pouco maior dessa put não virar pó, da ação cair e você ter trabalho para manejar essa put, aí de repente faz sentido você rolar diminuindo a sua exposição. Bom, esse cenário serve para quando a ação está mais ou menos ali no strike que você vendeu e também quando ela fica ITM, mas a rolagem ainda é positiva. Você vai seguir esse mesmo protocolo aqui, né, digamos assim, nesses dois casos. O terceiro cenário é quando a ação cai demais, tá? E você é obrigado a assumir as ações. A rolagem não é mais positiva, as puts ficaram muito ITM, ou acabou a liquidez e você não conseguiu rolar, e aí você vai acabar tendo que assumir as ações na sua carteira, tá? Esse é o terceiro cenário e é o pior cenário dessa estrutura, quando a ação despenca assim que você monta a estrutura, né?
Porque se isso acontece depois de alguns meses, também não é tanto problema. Você já extraiu prêmio pra caramba dessa estrutura, você tem essa longa lá fazendo um hedge parcial dessa estrutura também. Então, já fica mais simples, né? Se você passar uns 6 meses, 10 meses rolando essa curta e extraindo prêmios dessa posição, o seu risco vai diminuindo cada vez mais, tá? Mas quando isso acontece logo no início, aí é o pior cenário para essa estrutura. Vamos ver o que acontece. Então, o terceiro cenário é aqui abaixo da linha, né, do strike em que você vendeu, tá? O que acontece aqui nesse cenário? Você é obrigado a assumir as ações, beleza? Então, você vai assumir as ações na sua carteira. Aqui tem um disclaimer importante. Se você é obrigado a assumir as ações no cenário em que as ações caem bastante, quando você for montar essa estrutura, você precisa ter o dinheiro na sua carteira para assumir as ações caso elas sejam exercidas. Então, isso é um limitador do tamanho que essa estrutura pode ter na sua carteira. Você não pode fazer ela grande demais, porque se você fizer ela grande demais, você não vai conseguir assumir as ações para sua carteira, ou então vai assumir uma quantidade tão grande de ações que vai prejudicar a sua carteira, vai ficar uma carteira volátil, vai ficar com muito risco. Então faça numa quantidade adequada aí para você, tá bom? Bom, mas agora que você assumiu as ações, tem boas notícias também, tá? Que é o seguinte, 1/3, né, no caso desse exemplo do vídeo, das ações está redeado, ou seja, já está protegido. Por quê? Porque você sabe que no futuro, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você tem direito a vender 1/3 dessas opções por um preço fixo e mais alto do que você comprou. Ou seja, nesse pedacinho de 1/3 das ações que você assumiu, você vai ter lucro com certeza, né? Porque ele já está redeado pela put longa que você comprou e essa put ali, ela saiu de graça porque você pagou ela com o prêmio das puts curtas que você vendeu. Então, 1/3 da posição já fica redeado, né? Já fica protegido. Bom, uma terceira observação interessante é que se as ações subirem bastante logo depois de você ser exercido, né, nos meses seguintes até chegar ao vencimento dessa put longa que você comprou, você está ganhando dinheiro, tá? Porque você tem as ações na carteira e elas estão subindo. E essa put longa que você comprou, ela vai perder valor, mas ela veio para sua carteira de graça, né? Você pagou ela com os prêmios das puts que você vendeu, tá? Então, se a ação, depois de você ser exercido, né, nesse pior cenário para estruturas, se você assumir uma ação boa que estava realmente muito barata e ela acabar subindo no próximo ano, 1 ano e meio, você vai acabar ganhando dinheiro com essa estrutura mesmo assim, tá? Já se a ação ficar parada, cair, né, continuar se depreciando, a empresa perder fundamentos, esse tipo de coisa, ou simplesmente ela não subir até o vencimento dessa put longa que você comprou, você vai perder dinheiro com 2/3 dessa posição e 1/3 da posição, como a gente falou, vai estar redeado pela put longa, tá? Então, essa é uma estrutura em que você assume o risco da ação, tá? Tem que tomar cuidado com ela, fazer com boas ações, a bons preços, quando essa put curta estiver gorda de preferência, né? E em momentos de mercado adequado. Tem até alguns vídeos que eu falo um pouquinho sobre venda de put, quando vender. As observações que a gente faz para venda de put são muito parecidas para essa estrutura, tá? Você vai vender quando a ação estiver barata, você vai vender quando a volatilidade implícita estiver alta, você vai vender num suporte ou num fundo daquela ação, tá? E quando você analisar os fundamentos daquela empresa, achar que é uma boa empresa para ter no seu portfólio, achar que está muito barata, está num momento interessante de entrar e também que seja uma empresa que você tope carregar na sua carteira, né? Então, são mais ou menos os mesmos pré-requisitos que você tem para a venda de put. E principalmente o tamanho da operação, né? Você tem que fazer essa operação no tamanho correto. Se você fizer grande demais, você pode fazer todo o resto certo, que se o mercado der um problema, andar para trás, for contra você, você vai acabar numa situação complicada. Então, o tamanho das operações talvez seja a coisa mais importante para a gente estressar aqui hoje, né? Porque é o que te tira do jogo. Se você fizer grande demais, não conseguir assumir as ações e a ação cair, você tem um prejuízo lá que é irreversível, né? Você não consegue continuar a operação, não consegue continuar arrancando prêmios daquela operação até ela se pagar. Tá? Então, tamanho é muito importante.
Pessoal, e essa estrutura aqui, eu sei que ficou uma aula grande, eu estou muito feliz que você chegou até esse momento aqui, né? Essa estrutura ela é meio complexa, né? Você viu aqui, isso aqui é só o primeiro mês da estrutura, então pode acontecer mais coisas para frente, né? Nos meses seguintes e tudo mais, tá? Eu tô com uma ideia de produto aqui que eu tô querendo criar para eu conseguir explicar essas estruturas mais complexas de uma forma simples, né? Para vocês, de uma forma prática, tá? E a minha ideia é exatamente abrir uma carteira pública, né? E para quem for aluno ou quem estiver dentro dessa carteira, poder ver os meus racionais, por que eu fiz determinada operação em determinado contexto, qual que foi o resultado daquela estrutura, para vocês poderem ir acompanhando à medida que eu vou fazendo os manejos, as operações ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá? Então seria uma carteira para vocês acompanharem com fins educacionais, então eu mostraria depois que as coisas aconteceram, né? Teria alguma forma da gente fazer uma transparência ali e tudo mais, mas explicando por que eu fiz cada operação, por que ela deu certo, por que ela deu errado, qual que era o contexto, por que eu resolvi entrar, sair, etc., como que eu montei, tá? E explicando o que é cada estrutura. Eu tive essa ideia desse produto, mas eu não sei se vocês gostariam de um produto assim, né? Entrariam num produto dessa forma. Então, eu vou pedir um feedback de vocês. Se você gostou dessa ideia, deixa aqui no comentário, por favor, ou me manda uma mensagem lá no meu Instagram, @IgorEducação, para eu saber se essa ideia de produto te agrada ou não e eu poder montar aqui um produto que fique adequado para vocês, que fique legal para ajudar vocês também nessa missão aí de levar mais liberdade financeira para todo mundo. Então, por favor, deixa aqui nos comentários. Você vai ver alguns links aqui na descrição também, que são para me mandar uma mensagem lá no WhatsApp para a gente falar sobre consultorias, mentorias, nesse tipo de coisa. E também um link para o meu curso de opções, que é o Aprenda Operações Estruturadas, tá? Ele está aberto aqui, basta você clicar lá e entrar. Você vai aprender a fazer renda com opções, com aquelas estruturas mais básicas, mas também vai aprender diversas estruturas para potencializar essa renda, tá bom? Então, é um curso bem completinho, bem barato, bem didático, bem objetivo. Os alunos que estão lá são muito satisfeitos, já tem ali centenas de alunos satisfeitos que fazem parte do curso. Então, eu quero ver você lá dentro também. E se você não viu o último vídeo que eu gravei, eu vou deixar ele bem aqui, mostrando 3 estruturas que estão boas para você aplicar nesse cenário de mercado. Então, clica nesse quadradinho, eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo para saber se você tem interesse no produto. Grande abraço!